Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ministério Luz do Saber em Cristo. Hoje nós temos uma reflexão que vai falar sobre o tempo. Você corre atrás dele? Irmãos, em Eclesiastes 3:1 vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A mente humana trabalha constantemente para aperfeiçoar o que já existe. Nós vivemos hoje tempos modernos, certo? Cria coisas novas com base em matérias-primas já existentes, visando o progresso. A gente teve aí no passado, né, um pouquinho distante já, as grandes navegações que aumentaram a comunicação e o intercâmbio entre os povos. Depois tivemos o fenômeno da Revolução Industrial e através das ferrovias ligou regiões remotas, desenvolveu grandes cidades. Aí já um pouquinho mais recente tivemos aí o advento do avião, do telefone, e os meios de comunicação começaram a ser cada vez mais eficientes e velozes. Estamos vivendo nesse momento a era da informação, né? Onde os relacionamentos estão cada vez mais conectados, o mundo está cada vez mais digital. A educação ela passou a ser mais universalizada, apesar de ainda haver muita pobreza no mundo. E apesar de tantas melhorias, tantas facilidades, a nossa vida está cada vez mais difícil. Será por quê? Atualmente, a gente não consegue absorver todo o conhecimento que já está disponível aí pela internet. A gente antigamente tinha somente os livros, agora os meios digitais passaram a bombardear a gente todos os dias com muitas informações. E a gente não consegue absorver tudo isso. E isso está começando a gerar um problema na nossa saúde mental. Aí você poderia dizer assim, é a falta de Deus que deixou as pessoas com seus corações vazios e por isso as pessoas estão sofrendo, né? Ou que a causa aí dessa tristeza mundial seria a depressão, já que ela é considerada por muitos aí o mal do século. Mas esse argumento não funciona muito bem, porque se fosse assim, então os cristãos eles não teriam problema com tristeza da questão mental, porque você está seguindo a Cristo, então você teria lá o seu coração preenchido com Deus e logo você estaria imune a esses problemas que foram ditos até aqui. Nós cristãos temos as nossas dificuldades. E como é que a gente pode fazer então para romper essa barreira? Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que, assim como Paulo disse em Filipenses 3,14, devemos seguir para o alvo. Abre aspas. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fecha aspas. No início desse podcast, eu citei aí, né, que há tempo para todas as coisas. Como complemento, a gente tem aí 1 Coríntios 13:11, que vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Para lidar com a nossa ansiedade, nós precisamos entender cada vez mais que na vida a gente sempre vai ter experiências boas e ruins. Se anteciparmos uma fase, a gente vai perder algo que não vai ser possível voltar atrás. É o exemplo clássico da gravidez não desejada, certo? E de outras situações que podem acontecer na nossa vida, que a gente pula etapas e depois não tem como voltar atrás. Se você é uma pessoa que trabalha muito e não acompanha o crescimento do seu filho, quando você vai ver ele já está grande e você perdeu aquele tempo, você não pôde compartilhar, brincar com ele. Outro dilema que nós temos é, além de todas as questões aí que eu falei da saúde mental e também que envolve também a saúde espiritual, mesmo lidando com ansiedade, controlando aí as exposições em redes sociais, e até mesmo com situações de eventuais depressão, a gente tem um outro dilema. Como fazer na vida moderna para conciliar tantas atividades ao mesmo tempo? Família, trabalho, igreja, amigos, lazer, questão das finanças, como fazer para administrar tudo isso? E você, qual é a sua prioridade nesse momento? Família em primeiro lugar?
Deseja trabalhar bastante para conseguir garantir o sustento dos filhos? Deseja se integrar, se dedicar integralmente à obra de Deus? Vamos ver então o que a Bíblia fala a respeito dessas coisas. Em termos de lista de prioridades, a nossa primeira prioridade vai ser Deus. E a base para isso está em Mateus 6,33. Vai dizer assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Logo em seguida, a gente vai ter a nossa família. Em 1 Timóteo 5,8 vai dizer: Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que um incrédulo. Logo a seguir viria o trabalho. Em 2 Tessalonicenses 3,12 vai dizer: A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. É bonito até esse versículo, né? Fala aí justamente de você colher o fruto do seu trabalho. E para finalizar essa lista, pequena lista de prioridades, que é a sugestão aqui do nosso podcast, e por fim, a igreja. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, vai dizer assim: Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, se a gente se isolar, se a gente se afastar da igreja, a gente não vai conseguir viver com saúde, certo? Então a gente precisa viver em comunidade, porque Deus fez a gente assim, certo? E o foco aí precisa ser a igreja de Deus, certo? Para a gente concluir então esse podcast, vamos refletir um pouco sobre a administração do tempo. A gente vê que não é fácil, não é? A gente não é uma máquina que você programa ali um roteiro e está tudo certo. Nesse podcast eu procurei fazer uma reflexão a respeito das dificuldades mais comuns e formas da gente amenizar ou até mesmo, né, quem sabe, solucionar essa falta de tempo com essa organização que eu passei aí de prioridades. Mas, sobretudo, a gente tem que ter inteligência emocional para conter a nossa ansiedade e evitar que exposições desnecessárias possam prejudicar a nossa vida. Ser fiel a Deus, amar nossa família, ser responsável no trabalho, sem abrir mão da obra de Deus. E se Deus te der uma tarefa, faça bem feito, pois Ele abençoa aquele que faz com carinho, faz com esmero, certo? A gente não pode fazer de qualquer maneira. O Ministério Luz do Saber, ele é justamente um propósito com Deus. E é por isso que eu, Fabiano, procuro fazer esse trabalho de forma dedicada e com o maior carinho, o melhor capricho possível. Bom, é isso, meus amigos. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Um grande abraço e fique com Deus.